Oi, bem-vindo ao Adorescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E nessa semana eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, e também 2 Reis, capítulo 2, verso 25, que a gente vai bater um papo hoje a respeito destes versos aí do capítulo 2. Bom, nós estamos conhecendo um pouquinho da história de Eliseu. De acordo com o livro Profetas e Reis, ou chamado Ungidos na versão atualizada, que é a leitura complementar ao estudo da Bíblia que a gente indica aqui para você, no capítulo 19 o título é Um Profeta de Paz. Eliseu era considerado um profeta pacífico, brando, gente, e bondoso. Elias também era. Só que a missão de Elias, segundo a leitura dessa semana, mostra que ele tinha uma missão de condenação e juízo ali no povo de Israel. Já de Eliseu era uma missão mais pacífica. E a gente vai conhecer as histórias dos milagres, lindos milagres nessa semana. Nós estivemos aí a semana da Páscoa, não é? Onde o maior milagre aconteceu. Jesus venceu o mal, nos trouxe a liberdade, morreu e ressuscitou para que realmente nós sejamos vencedores contra o mal. Inclusive o mal que corrói o nosso coração é muitas vezes a impaciência, a ira, né? O extremo, ou às vezes é muito... aceita tudo ou às vezes perde a paciência com tudo. E Deus veio, morreu e ressuscitou para nos dar esse equilíbrio de vida. Ou seja, é possível você não ir nem para lá e nem para cá, nem 8 nem 80. Você seguir com retidão e se a gente quiser, o Deus que é vivo, né, esse Jesus que prometeu que vai voltar, ele nos ajuda, nos dá força para ser mudado esse nosso comportamento, essa nossa natureza. Mas fato é que a gente vive aprendendo de Deus, né? Nossa, eu aprendo muito. Quando eu li aqui, gente, capítulo 2, versos 25 em diante, dos rapazes que zombaram de Eliseu, eu fiquei pensando assim, nossa, que homem de paciência curta. Riu dele, zombou dele, ele de repente amaldiçoa e Deus manda as ursas e os homens morrem. Então, assim, você fica meio assustado. Imagina alguém zombar quantas vezes, você já deve ter recebido alguma afronta, zombaria e etc. E nem por isso você amaldiçoa a pessoa, né? E nem deve. Esse é um contexto em que tem um porquê disso acontecer, viu? Diz a autora da leitura complementar dessa semana que durante 50 anos Eliseu estaria percorrendo de cidade em cidade e precisava que o seguinte, houvesse um exemplo de que não era para ser feito isso para com o profeta, descredibilizando o que ele ia falar, o que ele ia passar, o ministério dele, o que ele ia fazer de ajuda física, mental e espiritual para aquela região toda. Então, se deixasse correr solto aquilo que aconteceu, dos rapazes agirem assim, seria prejudicado todo o ministério de Eliseu. Então tem coisa, gente, que realmente tem que ser cortada na hora. A autora até diz, até mesmo a bondade deve ter seus limites. A autoridade deve ser mantida mediante firme severidade, não é ignorância, não é rudeza, é o contrário. Deus quer cortesia da nossa parte, mas firmeza. Severidade, não, você não vai fazer isso, daqui não passa. Deus deseja que a gente tenha esse comportamento equilibrado, né? E aí muitos, inclusive ela usa a palavra aqui, muitos toleram o que não era para tolerar. Veja que a intolerância, ela não pode ser acompanhada de violência. Mas, por exemplo, se uma pessoa está agredindo uma pessoa idosa, né, um outro agredindo um idoso, e você tolera esse tipo de comportamento, você está sendo conivente com a agressão física, com a violência. Você entendeu? Então, assim, não deve ser tolerada. Então, deve haver, sim, intolerância para com algumas atitudes, comportamentos, ações e reações, mas nunca a intolerância deve ser acompanhada de agressividade. Não, eu não tolero que você faça isso, que você fira alguém, né? Então, Deus precisa nos ensinar isso.
Cuidado com a tolerância com o que não é para ser tolerado. Também precisa de Deus, né, para nos orientar nesse sentido. Ó, o que eu preciso ser tolerante, o que eu não devo ser tolerante, deve ser cortado de imediato. Nós vemos casos, e eu pude acompanhar no juizado criminal de violência doméstica, agressão física. E muitas vezes se diz que a mulher que se permite bater uma vez, ela é espancada durante o relacionamento inteiro. Não pôs limites ali no começo, falou, não, você não vai me tocar fisicamente. E vice-versa, às vezes é uma agressão verbal, uma humilhação muito grande diante das pessoas, ou em casa mesmo, junto aos filhos, a mulher com o homem com a mulher. Temos que ter cuidado. Vamos pedir para Deus para nos ajudar, nos ensinar como lidar, termos os limites, a bondade com limites, como era o caso de Eliseu, exemplo para nós, na nossa sociedade hoje, que está sem limites, é intolerante com o que não deve ser tolerado e tolerante com o que não é para ser, É inverso. Deus nos dá o discernimento para saber falar com autoridade, com respeito, educação, mais firmeza. E ser cortês, ser bondoso como era Eliseu. Então, um exemplo de uma pessoa que tinha esse equilíbrio emocional e tinha discernimento, Deus ensinava, opa, isso não é para ser tolerado, isso é. Ele entregava para Deus, ele não desejou que aquelas ursas viessem. Ele não falou o que era para acontecer. Ele simplesmente falou, Senhor, está nas tuas mãos, esse deve ser o nosso comportamento. Ele amaldiçoou, falou assim, vocês estão amaldiçoados porque vocês estão zombando de Deus, na verdade, porque ele estava sendo enviado por Deus para esse trabalho, Então vamos cuidar com isso, pedir para Deus então, vamos orar. Eu convido você, aonde quer que esteja, se possível for, feche os seus olhos, porque nós vamos conversar com o único que pode nos dar o equilíbrio, o único que nos pode ensinar de verdade a saber quando ir e quando parar, como fez com Eliseu, seu servo, no passado. Vamos orar. Bondoso Deus e bendito Pai, obrigado porque o Senhor deixou a história de Eliseu, um ensino prático para a nossa vida. Senhor, nos dá esse limite, nos ensina a sermos bondosos e sermos firmes também. Com o Teu Espírito, com o Teu amor e a Tua graça. Se deixamos ir longe demais, para o Senhor não tem longe demais. Que o Senhor ajuste as coisas no seu devido lugar, dando o Teu Espírito, assim como deste para o Teu servo no passado. É o que nós te pedimos e pelo Teu amor, a Tua bondade, agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adolescente de hoje, lembrando de dar um pulinho no nosso canal do YouTube e dar um joia no áudio deste dia. Fique com Deus e a gente se encontra no próximo, então. Lembrando sempre, que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.